Dólar ien semanal. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito boa tarde, bem-vindos a mais um comentário semanal ao dólar iene. O iene continua aqui, principalmente desta vez, a estar impulsionado por situações mais políticas do que outra coisa qualquer. Tivemos aqui há umas semanas atrás a eleição de Sanai Takahashi para líder do Partido Liberal Democrata nipónico, que acabou por levar o iene a perdas, como vemos por aqui. Aliás, esta abertura em gap de uma semana para a outra, exatamente a mostrar esse facto, ou seja, numa líder que mais que vai de encontro às políticas do antigo primeiro-ministro Shinzo Abe, ou seja, políticas facilitistas, taxas de juro mais baixas, incentivos fiscais, tudo isso acabou por dar aqui este impulso. Entretanto, a semana passada, no princípio da semana passada, a situação do aliado de longa data, de 26 anos, do Comeito a abandonar a coligação com o Partido Liberal Democrata, acabou por levar a receios de que esta senhora Takahashi poderia não ser indigitada como primeiro-ministro. Isso acabou com os mercados a recuar dessas fortes perdas do iene, moderadamente, não recuaram tudo quanto perderam anteriormente relativamente ao iene, mas sim recuaram ainda essas expectativas de mais políticas mais facilitistas e com a possibilidade de termos aqui assim um outro primeiro-ministro que não esta senhora. Isso acabou por levar durante praticamente a semana passada toda, ao iene a recuperar, portanto ao dólar iene a recuar daqueles máximos feitos há 2 semanas. Entretanto, esta semana começou já com o anúncio de que, de facto, a senhora Takahashi acaba por ganhar um novo aliado, desta vez o Partido para a Inovação do Japão, o Ishin, que, como vemos por aqui, já está a fazer com que novamente haja aqui algum suporte ao próprio dólar iene, ou seja, mais pressões sobre o iene, com o iene a voltar a perder relativamente ao que tinha, à situação que tinha acontecido na semana passada. Esta situação do dólar iene em queda da semana passada teve também a ver com algumas pressões sobre o dólar, nomeadamente a crise de crédito, não podemos chamar uma crise de crédito, mas sim uma crise de confiança relativamente à banca regional, que teve um impacto forte com a situação de crédito fraudulento, que obriga a reportar prejuízos, perdas acentuadas, e portanto isso deu logo aqui assim alguns receios a lembrar o que tinha acontecido aqui há 2 anos atrás aproximadamente, com o Silicon Valley Bank, que acabou por criar uma crise no sistema bancário no geral e em especial na banca regional. Isso levou realmente a pressões do dólar e que também foram refletidas aqui no dólar iene. Esta semana, portanto, estamos a começar. Isso, entretanto, foi descartado para já. Vamos ver o que é que vai acontecer. Hoje, por exemplo, vamos ter resultados do Zions Bank, do Zions Bank Corp, ou seja, um dos bancos afetados com essa situação, e vamos ver o que é que, entretanto, isso vai acontecer. Uma situação em que vá voltar a existir estes problemas na banca regional provavelmente irá pressionar o dólar, e isso também será visto aqui no dólar iene. Mas para já o que temos a ver é de facto esta situação política no Japão. Amanhã, terça-feira, vamos ter então a tal votação no Parlamento e vamos ver se de facto Sanai Takahashi vai de facto ser a primeira mulher primeira-ministra no Japão, e se tal acontecer eu acredito que possa voltar aqui assim a alguns ganhos no dólar iene, ou seja, algumas perdas no iene.
Para já também não há muito mais, continuamos com muito pouca, relativamente, entretanto, com o shutdown nos Estados Unidos, continuamos bastante limitados em termos de dados. Vamos ter esta semana a inflação na sexta-feira. Curiosamente, vamos ter também a inflação nacional no Japão. Vamos ter nos Estados Unidos, finalmente, o índice de preços no consumidor, em que o mercado está à espera que a inflação suba ligeiramente. Relativamente ao Japão, vamos ter a inflação nacional que deverá também mostrar um aquecimento, ou seja, de 2,7% para 2,9% na inflação nos preços, na medida mais observada pelo Banco do Japão, ou seja, sem os alimentos frescos. Isso poderá ou não continuar a alimentar a possibilidade de haver, mesmo assim, subidas de taxa de juros já neste mês de outubro, e isso daria aqui alguma pressão no dólar-iene, ganhos no iene. Já esta noite, um dos governadores adjuntos do Banco do Japão, Takata, admitiu que o Banco do Japão precisa de subir taxas para controlar a inflação, e isso, digamos, se tivermos aqui uns dados de inflação no Japão também bastante acelerados, poderemos ver aqui, apesar da eleição desta senhora Sanai Takahashi, acredito que possa haver aqui assim alguma pressão sobre o dólar-iene, ou seja, alguns ganhos do iene, com o mercado a começar a descontar mais subidas de taxa de juros no iene. Bom, agora para esta semana vamos aqui voltar para os nossos gráficos. Temos aqui assim o dólar-iene a voltar para dentro da tal nuvem de Ishimoku aqui no gráfico semanal, nuvem de Ishimoku essa que está aqui entre os 147,50 aproximadamente e os 150,80. O preço neste momento está à volta dos 150,60, acima também desta linha de tendência ascendente que marquei aqui assim há 2 semanas atrás aproximadamente. Essa linha está neste momento aqui nos 146,80, ligeiramente abaixo da média móvel das 21 semanas, que se encontra em torno dos 147,50. Quando olhamos para os indicadores de momento, o RSI e o MACD, ambos mantêm a continuação desta tendência ascendente de médio prazo do dólar-iene, e portanto, em termos mais globais, é isso que poderemos ver por aqui. Quando olhamos mais de perto, quando aproximamos um pouco e temos aqui o gráfico diário, vemos que o preço tentou aqui assim, por momentos na sexta-feira, com a tal situação do dólar a perder, veio aqui assim, aqui à volta dos 149, ligeiramente acima disso, à volta aliás fez um mínimo a 149,38 na semana passada, ainda assim acima deste mínimo de há 2 semanas a 149, e que começa aqui este gap, não é? Que nós já tínhamos visto aqui, e voltou a subir e voltou acima da tal média móvel dos 21 dias, que neste momento se encontra aqui nos 150,20. O perder destes 149, 149,30 que temos aqui da semana anterior, da semana passada e da semana anterior a essa, o perder disso vai expor aqui assim a média, a nuvem de Ishimoku, primeiro o suporte dado pela nuvem de Ishimoku neste gráfico diário, que está entre os 147 aproximadamente e os 148, 147,10, 148,20 neste preciso momento, para ser mais exato, isto antes da importante também média móvel dos 200 dias, que neste momento se encontra aqui nos 146,77. Olhando para os indicadores de momento, o RSI dá-nos está aqui em torno dos 50, portanto, a dar-nos a possibilidade de continuarmos aqui com esta consolidação a estes níveis. Provavelmente amanhã já teremos mais alguma coisa diferente, nomeadamente a continuação deste RSI acima da linha de 50 e a transportar acima destes 151,30 que está aqui assim como resistência e, portanto, levando de novo aqui assim o mercado a olhar para o máximo da semana passada, que teve nos 152,60 aproximadamente. Aliás, o máximo de há 2 semanas, destas últimas 2 semanas, nos 152,60.
e ultrapassado isso, claro que voltamos então a olhar para níveis mais altos, para já aqui nos 154,80. O, voltando ainda, ou seja, aproximando mais ao nosso ao gráfico de mais curto prazo, que o gráfico de 4 horas, aquele que seguimos mais para o resto da semana, para o resto desta semana, vemos então aqui assim o preço que rejeitou esta área aqui de suporte, que temos aqui entre o mínimo feito, os tais 149,38 e a média móvel dos 200 neste gráfico a 4 horas está aqui nos 149 também, ou seja, coincidente com este mínimo de há 2 semanas. Temos aqui esta área de suporte entre os 148,80 e os 149,20. O perder desta área vai expor então este novo suporte, que está aqui nos 146,20, 146,60 aproximadamente, que é mínimo aqui assim logo do início de outubro, mínimos de outubro. Ora, os indicadores de momento, como vemos por aqui, tanto o RSI como o próprio MACD, dão-nos aqui a possibilidade de termos realmente este cenário, na medida em que nos dão esta tendência descendente de mais curto prazo do dólar-iene, com o RSI aqui abaixo da linha de 50, da linha neutra, tal como o MACD, embora o MACD esteja com a linha de sinal já, a linha de MACD já acima da linha de sinal, portanto aqui a dar-nos de alguma forma uma imagem um pouco neutra. Já, o RSI também, apesar de abaixo, está muito junto à linha neutra, à linha de 50, não nos está a dar um movimento, digamos, descendente bastante definido. O ultrapassarmos aqui desta longa área de resistência que vai neste momento entre a média móvel 21 e a média móvel 55 neste gráfico a 4 horas, e estamos a falar dos 150,65 e os 151,65. Eu sei que ainda é bastante um intervalo bastante largo, mas o mercado tem estado com alguma volatilidade aqui assim relativamente ao iene, e portanto aqui pelo meio aqui os 151,30. Portanto, toda esta área, se uma vez passada, portanto, vai validar a possibilidade de vermos a continuação do movimento descendente do iene, a continuação dos ganhos do dólar-iene, em que numa primeira fase provavelmente poderemos estar a olhar de novo para os máximos deste mês de outubro, já feitos este mês de outubro, com esta situação política no Japão, em que já veio aqui nos 153,27, 153,30 aproximadamente, e o passar destes 153,30 então abre a possibilidade de vermos aqui assim a resistência mais à frente, mais longa, 154,80, ou seja, antes dos tais 155 ienes por dólar. Bom, e para esta semana é tudo. Desejo a todos o resto de uma boa semana, ótimos negócios, e eu por mim estarei por cá para a próxima semana para mais um comentário semanal ao dólar-iene. Até lá!